Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Eu espero do fundo do meu coração que agora, no episódio 12, depois de você ouvir algumas colocações, informações e testemunhos sobre o poder do Espírito Santo, isso já esteja causando em você uma vontade, um desejo, uma impressão muito grande de ser transformado, de mudar e moldar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Eu espero do fundo do meu coração que Deus fale dentro de você e te mostre que Ele já está causando impressões espirituais a ponto de transformar você e você sentir o desejo de parecer mais com Ele. Episódio de hoje: o vinho novo do Reino de Deus. Te convido para meditar comigo em Marcos 2:22, que diz o seguinte, e esse para mim é um dos versos mais intrigantes da Bíblia. Eu demorei para entender e demorei para assimilar o que ele de fato queria dizer. Então eu tô aqui e quero que você me acompanhe nessa leitura deste verso e medite sobre tudo aquilo que eu vou te dizer hoje. Ninguém põe vinho novo em recipientes velhos. Do contrário, o vinho ele romperá os recipientes velhos. E tanto se perde o vinho, como os recipientes se estragam. Mas põe-se vinho novo em recipientes novos. A gente necessita estar constantemente enchendo a mente com Cristo. E a gente precisa se esvaziar do egoísmo e do pecado que nos rodeia o tempo inteiro. Quando Jesus ele veio a este mundo, é sobre isso que fala Marcos 2:22, Jesus precisou lidar com os líderes judeus que eles estavam tão impregnados de farisaísmo que eles não podiam aceitar os ensinos de Jesus. E quando a gente fala de farisaísmo, hoje parece algo muito negativo, mas naquele tempo ser um fariseu era algo muito importante, era algo sério, era a elite da sociedade espiritual, né? Eles tinham um conhecimento bíblico muito grande, eram homens muito, como é que a gente pode dizer, de um intelecto muito poderoso, né? E as pessoas respeitavam muito o fariseu. Mas quando a gente fala de farisaísmo hoje, a gente está tentando fazer uma conexão com a vida espiritual daqueles homens. Apesar do alto conhecimento, eles tinham muito pouco do Espírito Santo em suas vidas e de vidas transformadas em si mesmos. Eles tinham muito conhecimento. E entenda que conhecimento, às vezes, pode não ser uma coisa muito legal se você não tiver o resto, né? E quando a gente está falando em resto, a gente está falando se a gente não tiver o que é o maior aqui, que é o Espírito Santo, que é conhecer verdadeiramente a vontade de Deus para a vida humana. E aqui fala que Jesus, quando ele esteve aqui, ele não conseguia lidar com esse farisaísmo, ele não conseguia lidar com essa hipocrisia, porque aqueles homens, eles não conseguiam aceitar os ensinos de Jesus. Você conhece a história? Jesus comparou aqueles recipientes enrugados, velhos, que não estavam em condições de receber aquele vinho novo, àqueles fariseus. Eles precisariam encontrar, ou eles precisariam ser transformados em recipientes novos para colocar o vinho novo do reino de Cristo dentro deles. E
foi por isso que Jesus se afastou dos fariseus e escolheu os humildes pescadores da Galileia. Olha que lição! Às vezes nós estamos diante de pessoas tão intelectuais espiritualmente, né? Às vezes a gente acha que, nossa, os pastores, pessoas assim, mais elevadas no conhecimento, na hierarquia da igreja, às vezes são pessoas que sabem mais, que falam mais, que conhecem mais. Mas vocês percebem que Jesus dá uma lição muito simples através desse pequeno versinho, que a gente, para conhecê-lo, muitas vezes não precisamos estar plenos de conhecimento, mas voltamos ao tema da nossa série. Mas devemos estar o quê? Completamente dispostos diante do Espírito Santo. Jesus foi o maior mestre que o mundo já conheceu. A gente sabe disso. E Jesus conheceu e escolheu, os homens a quem ele poderia educar e que tomariam as palavras dos seus lábios e as transmitiriam ao nosso tempo da maneira como Jesus planejava para esta terra. Falar do amor dele, falar da salvação, falar de vida eterna. Jesus pegou homens bem simples, porque ele percebeu que aqueles homens estavam vazios e precisavam ser preenchidos com algo tão especial que foi o quê? A companhia de Jesus, as suas palavras e o seu ensinamento. Assim, por meio do Espírito Santo, por meio da palavra, Jesus quer educar a cada um de nós para que a gente aprenda dele. A gente precisa ter a segurança que, à medida que a gente vai esvaziando a nossa mente da vaidade, da frivolidade, aquele vácuo que vai ficando ali vai sendo preenchido com um Deus que espera conceder-nos uma pessoa, que é quem? O Espírito Santo. Então, acredite você neste momento, pelo poder da palavra de Deus, que é do bom tesouro que o Espírito Santo coloca dentro de você, que você vai tirar coisas boas. Você vai tirar bons pensamentos. Você vai captar as palavras e vai começar a glorificar a Deus através da pessoa do Espírito Santo. A mente, ela não vai estar mais centralizada no próprio eu. Você vai perceber, não estará mais ostentando de qualquer maneira aparecer com você mesmo. E você não vai fazer o que determina o seu próprio eu, mas você vai pegar os seus pensamentos, as suas afeições aí que estão dentro de você, e você vai permanecer em Jesus Cristo e vai refletir aos outros e em outros o que brilhou sobre você, que é o quem? Que é o quê? O sol da justiça. E quem é o sol da justiça? Jesus. Nós vamos falar sobre isso. Jesus Cristo disse lá em João 7,37: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Será que a gente já esgotou essa fonte? Não, porque a fonte, que é Jesus, ela é inesgotável. Assim que a gente sentir a necessidade, a gente pode beber, e a gente pode tornar a beber, e a gente pode tornar a beber, e sempre vai haver ali na palavra de Deus uma fonte inesgotável do que Deus tem para a nossa vida, do que Deus deseja para nós. A fonte, ela está sempre cheia. Havendo uma vez a gente bebido dessa fonte, a gente não vai procurar mais saciar a nossa sede naquelas cisternas
vazias que a gente costumou fazer por anos, buscando soluções neste mundo. A gente não vai buscar saber como que a gente pode encontrar maior prazer, divertimento, riso, sabe? Coisas frívolas. Não, porque a gente vai ter bebido daquilo que tem enchido a nossa alma de alegria. O que é? A fonte inesgotável de aprender a palavra de Deus e receber as impressões espirituais vindas do Espírito Santo para nós. Então eu posso garantir para você, como eu tenho sentido na minha vida, que a nossa alegria será completa, porque Jesus será cada dia da nossa vida a nossa esperança. E eu me recordo que quando eu consegui compreender sobre Marcos 2:22, eu pedi a Jesus que Ele me fosse para mim a minha fonte de vida, porque eu tenho o desejo de ser semelhante a Jesus. Eu sei que pessoas que me conhecem podem dizer assim: nossa, Patrícia é uma pessoa péssima, ela é horrível, ela é isso, ela é aquilo, ela faz aquilo. E eu quero dizer para você, eu sei disso. E eu confesso para as pessoas muitas vezes, eu não sou isso que elas veem. Eu sou muito pior do que isso que elas veem. Mas eu tenho sentido de verdade na minha vida a necessidade de me colocar prostrada diante de Deus todos os dias e pedir para que Ele faça que esta fonte inesgotável, que é o Espírito Santo, me leve a palavra de Deus e vá me transformando a cada dia, porque eu preciso dessa transformação. E se você tiver a mesma necessidade que eu te convido hoje, se coloque de joelhos, fale para Deus quem você é e o que você precisa e peça para Ele que Ele comece a colocar dentro deste recipiente velho de coisas antigas, Ele começar a derramar sobre você este vinho que é o Espírito Santo, para ir transformando o seu coração, transformando a sua vida e quebrar esse recipiente velho e fazer de você um recipiente novo, cheio de perspectivas novas para a sua vida. Que Deus te abençoe.